Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje quero falar um pouco sobre as grandes transições para as quais a gente tem que passar ao longo da vida. A primeira, naturalmente, é a mais relevante de todas, talvez, é a do nascimento, mas sobre essa já falei outras vezes, não vou me estender aqui. A criança nasce e ela vive um período de aprendizado muito importante, no qual ela é aconchegada pela família, principalmente pela mãe, e esse período é um período agradável, em que a responsabilidade e a aflição é muito pequena, onde a criança tem que aprender certas disciplinas e normas, nem todas se comportam tão de acordo com as expectativas familiares, mas é uma fase quase sempre lembrada, quando não há contratempos maiores, lembrada como uma fase, vamos dizer assim, cordial, agradável pela maioria das pessoas. Muitas crianças hoje têm pressa, principalmente moças, meninas, né, têm pressa de virar moça, porque parece que existe toda uma ênfase da cultura em torno da sensualidade. Então meninas de 8, 9 anos já estão querendo, se imaginando adolescentes, então gostam de ir em cabeleireiro, fazer as unhas, se maquiar, quer dizer, se arrumar mais como mocinha do que curtir ainda a graça brincadeira da molecagem, da vida infantil. Os meninos são mais voltados para a curtição da infância mesmo, dos esportes, dos jogos competitivos e dos jogos eletrônicos hoje, naturalmente, e não tem tanta pressa do crescimento ou de se tornar adolescente. Pelo menos essa é a grande regra. Evidentemente, aqueles que têm uma infância muito ruim não veem a hora de mudar para a etapa seguinte. Essa etapa seguinte é marcada pela chegada dos sinais da sexualidade madura, quer dizer, as manifestações secundárias da sexualidade. Então, o surgimento dos pelos, surgimento do crescimento dos seios na menina, enfim, todos os sinais da puberdade e início de uma fase que para muitos é uma fase gloriosa, porque eles descobrem os delícios do erótico, os delícios da vaidade, de chamar a atenção, de buscarem ser mais populares, porque com isso chama a atenção daqueles que eroticamente lhes interessam, e as meninas se enfeitarem bastante para chamar a atenção dos rapazes. Enfim, esse jogo que é um jogo que a maior parte dos adolescentes pode achar muito divertido. Outros, os perdedores desse jogo, não gostam nem um pouco disso, né? Acham essa fase dolorosa, sofrida, justamente porque eles não são bem sucedidos nessa fase. Então, esses podem até lembrar com certo desgosto deste período e lamentar o fato de estarem crescendo, quer dizer, preferiam a fase infantil. E não são raros aqueles adolescentes que falam frases assim: não quero crescer, estou muito contente, eu gostaria de ser criança para sempre, etc. São sempre os adolescentes que não estão se dando tão bem na vida típica dessa idade, que é a vida das paqueras, das festinhas, de um ou outro porre, já começando a beber mais do que deviam, enfim, de uma vida em que eles buscam um pouco de autonomia e de rebeldia contra os padrões familiares, e começa então uma fase em que as amizades ganham força, a intimidade entre colegas fica muito poderosa e a família vai perdendo um pouquinho do vigor. Nessa fase da puberdade e adolescência, ela pode se estender até a idade madura, e é uma transição que muitos não gostam de fazer, porque justamente essa idade da maturidade seria 25, 26 anos de idade, quando as pessoas têm que começar a assumir responsabilidades maiores. E a adolescência é um período muito agradável, porque apesar de toda essa suposta independência, eles ainda têm quase sempre uma boa dependência da família, inclusive dependência prática, operacional, morar na casa dos pais, ter confortos que não advêm do seu esforço individual, ainda são meio tratados como transição entre criança e adulto e, portanto, com benefícios que vão tendo que desaparecer com o passar da idade. E a vida adulta mesmo, que começa ali entre 25 e 30 anos de idade, é vista às vezes como uma pior fase, porque ela vai integrar responsabilidade. E muitos então relutam, não querem fazer essa transição, porque estão bem ali como adolescente, e hoje o pessoal chama esses personagens de adultescentes, os caras que ficam adiando ao máximo essa passagem para a vida responsável, para a vida em que eles têm que casar, ter filhos, cuidar de trabalho, ter responsabilidades financeiras,
aprender a poupar, aprender a ter autonomia e muitas vezes ser responsável no trabalho e mesmo na vida familiar sobre pessoas que passam a depender dele em vez dele depender das pessoas, tanto filhos quanto às vezes pais ou outros ancestrais mais idosos que possam se tornar aos pouquinhos dependentes dele. Então a maturidade, esse período que vai dos 25, 30 até os 60 anos de idade, talvez seja o período mais oneroso, mais difícil, o mais duro, e o mais cheio de trabalho, mais cheio de responsabilidade, mais cansativo até. Mas é uma fase curiosa, porque apesar disso é uma fase muito louvada. Aliás, tudo que é juventude hoje é louvado. De maneira que o indivíduo que poderia imaginar chegar aos 60 anos, idade em que começa a se aproximar da aposentadoria, como um período muito bom, porque ele vai entrar numa fase que é essa chamada terceira idade, que é uma fase muito mais próxima da adolescência até, diminuem as responsabilidades, os filhos estão crescidos, se o indivíduo se aposentar, ele não tem mais grande problema de responsabilidade profissional, a vida está mais ou menos montada, o indivíduo já sabe o que ele deu, o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu, já se conciliou com as suas limitações. Então, teoricamente, essa fase, vamos dizer assim, da terceira idade e da velhice é uma fase muito boa, mas as pessoas relutam, porque não é chique, porque o bacana hoje é ser jovem, ninguém acha legal, tanto assim que as pessoas ficam fazendo plásticas e tentando prolongar ao máximo essa fase da mocidade ou da juventude, ou da maturidade, mas ainda com o vício da juventude, principalmente as mulheres, mas cada vez mais os homens também ficam fazendo usando todos os recursos da medicina para não evoluir, ou pelo menos formalmente não se tornarem aparentemente velhos. A fase, na verdade, da velhice também incomoda e assusta por causa da ideia da morte. Parece que a morte fica meio próxima e, de fato, fica mais próxima do que quando a gente é bem jovem. E essa proximidade, obviamente, é estatística, porque tem jovens que morrem e tem idosos também que duram 100 anos. Então, ninguém sabe exatamente quantos anos ainda tem pela frente. Mas, a verdade é que essa transição, que em geral encontra uma resistência muito grande, maior do que outras transições, todas as transições às vezes encontram resistência, o indivíduo parece que se acomoda naquele jeito, naquela fase da vida, e qualquer mudança, até se for para melhor, porque de alguma maneira a aposentadoria em certas áreas de trabalho repetitivo e monótono pode até aparecer como libertadora, mas muitas vezes não o é, né? Aparece como fonte de assusto, de medo e de depressão, porque parece que o indivíduo vai ficar desocupado, ocioso, com o tédio, que é a famosa história do tédio, é uma espécie de depressão por não ver sentido, por não ter mais importância, por ninguém mais querer saber dele, porque o indivíduo recarta fora do baralho, o que na realidade podia ser um enorme alívio e deixar o indivíduo livre para cuidar de todas as coisas e gostos e interesses que ele não teve tempo de fazer ou de se dedicar ao longo da vida. Mas isto só para quem tem um cérebro mais poroso, mais aberto, que não tenha se cristalizado em certos hábitos e estilo de vida que viveu nos últimos 30 ou 40 anos. De modo que essa transição ela é mais difícil não só por causa do medo da morte, não só por causa desse elogio contemporâneo da mocidade, mas porque as pessoas estão com o cérebro mais cristalizados e têm, portanto, muito mais dificuldade de se adaptar a coisas novas. Quem conseguir fazer essa transição, evidentemente poderá passar aí um período muito harmonioso e mais longo, porque provavelmente depois de uma certa idade não existe conveniência em um indivíduo se desgastar muito ou ter estresse muito grande, estresse esse que pode não ser nocivo para um corpo de 40 anos de idade, mas certamente vai ser nocivo para um corpo depois dos 65 anos de idade. Então, as pessoas deveriam tratar de aceitar de novo um pouco melhor essa transição na direção da velhice, como a gente foi e deve ter que aceitar a transição da adolescência para a vida madura, da transição para a velhice bem entendida, ela pode até ser uma transição favorável, com diminuição do estresse, diminuição da carga e da responsabilidade e da preocupação. E é assim que eu acho que as pessoas podem ir tocando e vivendo com gosto cada uma das fases da vida que inexoravelmente tem, para os que não morrem antes, essa sequência. Então, muito bem. Essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.